Mensagem dia 14/3 de 1998. Constrangimento pela hierarquia. Delírios formam uma confusão. Delírios formam uma fusão. Debates criam loucuras. A melhor forma para tudo isto é invocar o meu Santo Espírito nesse tempo que só cresce em desigualdade para o lado dos mais fracos, pois os grandes não querem perder. Os gananciosos não deixam ninguém se aproximar do que lhes pertence. Então, meus filhos, nesta luta que estão fazendo por um mundo melhor, fujam da loucura de qualquer um desses, mesmo que seja lá dentro da minha igreja. A maioria deles também está perdido. Um joga contra o outro o seu trabalho. A igreja de nada tem culpa. Os culpados são todos aqueles que vêm distorcendo conforme já está escrito. A hierarquia é cumprimento do que viria no fim dos tempos. Bispos contra cardeais, padres contra seus bispos e leigos contra as antigas leis que não querem se sujeitar, que fique como era. Tudo tem que ser moderno. Casar só basta no juiz. Comunhão sem mais confissão. Disciplina, cada um se veste como quer e assim por diante. Esta fusão, meu filho, chama-se nova era. Se muitos não sabem o que é, eles podem até enganar a maioria, mas a mim não enganam. Jesus. Primeiramente eu queria mostrar lá e agradecer que eu fiz a entrega da cesta básica lá essa semana. Tem algumas fotos aí para mostrar, Sidney, lá. Hoje está diminuindo, né? Mas são pessoas fervorosas ainda que estão lá rezando o terço. São 16 famílias. Muita gente nesse momento pode pensar assim, o João Batista quer mostrar, né, o que está fazendo. É aquele ditado que uma mão faz, a outra não precisa saber. É certo esse ditado. Mas para muitas pessoas, preciso ver. Será que o João está fazendo aquilo que a gente está confiando a ele? Se a gente não mostra, muitas pessoas ficam em dúvida. Será que ele está continuando a fazer? E outros julgam por a gente mostrar. Mas isso deixa para lá, né? Fazer o trabalho da gente. Sobre o assunto, estava prestando atenção no que o Alex estava comentando e o José Roberto. A gente acompanhou o pai desde o começo. A gente andava onde ele andava, nas palestras, nas mensagens que ele recebia quando ele ia divulgar em todo o Brasil. Naquela época, quando ele começou a receber as mensagens, muitas pessoas começaram a dizer que faziam também igual. E muitos queriam estar junto com o Bento da Conceição, divulgar as mensagens junto com ele. Mas como ele foi sempre guiado pelo Espírito Santo, ali ele dizia que infelizmente eu não quero que misture as minhas com a dos outros. E muitas pessoas ficavam chateadas. Ele quer ser o melhor. Mas o pai também não ligava para quem falava, fazia o que Deus pedia. Hoje a gente vê, se esse livro aqui, a Palavra Viva de Deus, com o nome de Deus, a face dele na capa, no começo todo mundo a concordava, na época de João Paulo II, o próximo que iria vir seria um traidor, todo mundo acompanhando, falando também a mesma coisa. Quando surgiu depois de João Paulo II, muitas pessoas começaram a querer dizer que era bonzinho, que não era assim, meio assim, que nós podíamos aceitar, que nós podíamos concordar, que não podia falar mal. E se essas mensagens que estavam contradizendo as mensagens do Pai, que não era assim, se estivesse dentro desse livro? Se hoje as pessoas estivessem comprando esse livro, liam algumas mensagens dizendo que esse que lá é um falso, e outras mensagens dizendo que podemos ouvir e não podemos criticar esse. Que confusão seria esse livro?
Então Deus sabe o que faz. Muitas pessoas criticam a família do seu Bento, que não é bem assim, não são todos que acompanham. Se você chegasse e dissesse para Deus, né? Ele mesmo, Jesus, escolheu os 12. Ah, mas não é bem assim. Jesus, será que é verdadeiro? Escolheu os 12, mas um se arrependeu e saiu fora. Ele andou até um tempo junto com Jesus, mas depois Satanás entrou e abandonou Jesus e traiu ele. A gente não vai ser hipócrita e dizer que a família inteira hoje acompanha. Muitos deixaram, diziam, ou não queriam ouvir o profeta, ou não queriam escutar o exemplo dele. Não é bem assim que o seu Bento está dizendo. Hoje estão caindo, infelizmente, próprio da família. Então Satanás tem poder. O pai sempre falava, reze para não cair, que depois que cair, é difícil de se levantar. Então não julgue pela família, que não é todos que estão acompanhando, mas olhe para aqueles que estão acompanhando, aqueles que dão testemunho do que o profeta levou esses 45 anos. E a maioria está nesse caminho, graças a Deus. Eu dou graças a Deus, nós, todos vocês, tem que dar graças a Deus, e hoje nós estamos com esse livro, nós temos que agarrar firme ele e ler sempre, como o profeta dizia, nós temos que ler sempre 2, 3, 4, 5 vezes, todo dia se for possível, que só aqui está a verdade. A gente vê hoje, a gente anda conversando com pessoas, tanta confusão que está na cabeça das pessoas. E se não fosse esse livro, se não fosse o profeta, se não fosse essa obra, nós estaríamos nessa confusão. Nós estaríamos perdidos também. A gente vê, através da televisão, sacerdotes falando um do outro. Essa semana mesmo eu escutei até esse sacerdote, eu não vou falar o nome porque pode prejudicar ele, mas eu acredito que ele está acompanhando o livro que eu dei na mão dele. Mas hoje, se você vê a homilia dele, ele está dizendo, eu não estou falando mal dos padres, mas a gente tem que alertar as pessoas, os padres, professores, pais, que estão ensinando ao contrário da Bíblia, vão cair no inferno. Padres falando de outros padres que estão ensinando errado. Não é porque, é como a gente fala, né, que sempre no programa, não é porque é um padre que eu tenho que seguir, não é porque é um bispo que eu tenho que ouvir, não é porque é um papa que está no auge, lá no poder máximo da igreja, que eu tenho que seguir. Jesus aqui fala nessa mensagem curta, mas é muito importante. Fujam da loucura de qualquer um desses, mesmo se for dentro de minha igreja. Em 98, que não era tão confuso como está hoje, mas Deus nos alertando sempre. Em seguida que fala, bispo contra cardeais, padres contra seus bispos, e leigos contra as antigas leis. É o que nós estamos vendo hoje. E não é só os leigos, é a direção da igreja contra os antigos mandamentos de Deus, ensinando totalmente ao contrário, dizendo quem sou eu para julgar o homossexual, meu Deus. Será que Deus deu ele deixa livre, mas será que ele abençoou? Será que ele está lá no livro, na Bíblia isso aí escrito? O que eu saiba é que está escrito lá, não se deitará homem com outro homem, mulher com outra mulher. Não, isso é abominável na frente de Deus. Todos vão ser retirados. E hoje chega um que você diz que está certo, e o Pedro II está errado. Esses estão certos, dizendo que não podemos julgar, dizendo que também eles podem se salvar. Vão ao exemplo dessas pessoas. Eu vou deixar meus filhos andar com essas pessoas, ouvir esse exemplo dessas pessoas. Esse padre dizendo essa semana que eu ouvi,
professores ateus tentando colocar na cabeça das crianças que não existe Deus? Será que as crianças estão lá na escola para aprender a ler e escrever, ou fazer matemática, ou discutir sobre religião? A escola não é para isso. E as pessoas estão dizendo, estão passando a mão na cabeça. O principal da Igreja Católica apoiando todas as seitas, dizendo que não precisa mais nós católicos converter outras pessoas de outras seitas para a católica, dizendo que todos vão ser salvos. Olha a voz do mentiroso, olha a voz do enganador, do Satanás. A gente pode dizer assim bem claro. Então olha a confusão que está esse mundo. Um lugar tão pequenininho que aqui Taquaras, imagine as cidades grandes. A gente vê famílias sendo destruídas, querendo essas pessoas sendo guiadas pelo Satanás, colocar na cabeça de as pessoas que ainda têm a noção mais ou menos certa, querendo colocar na cabeça dos filhos, deixando do seu marido, ou vice-versa, a mulher deixando do seu marido, jogar fora o marido que era já anos com a sua família, criou seus filhos, querendo colocar fora e colocar o amante hoje dentro da sua casa. Que exemplo isso aí para os filhos, para os netos. Pessoas dizendo que a marca da besta não tem nada a ver, que podemos aceitar a marca da besta. Como é que nós vamos viver se nós não temos o que comprar, como é que nós vamos se alimentar? Eu disse para essa pessoa, para esse casal, que a maioria pensa desse jeito. Hoje as pessoas da igreja estão dizendo, os dirigentes da igreja estão dizendo que isso aí não tem nada a ver com o que está na Bíblia. A marca do 666, a marca do anticristo. O que está escrito na Bíblia? Nós vamos ter que passar por um período difícil, que é esse tempo que nós vamos provar para Deus se nós amamos Ele ou amamos o mundo. Que nós amando o mundo, nós vamos ter toda a regalia. E nós vamos renegar a Deus. Porque nós não vamos poder mais dobrar o joelho, nós não vamos poder mais ter as coisas sagradas dentro de casa. As pessoas vão ser perseguidas, como lá na China, as pessoas estão sendo perseguidas. As pessoas entram lá, o comunismo, e destrói tudo dentro de casa. Colocam lá a imagem do líder dele na parede e destrói tudo o que é de sagrado. Então assim vai acontecer com o mundo. Aqueles que aceitaram o chip. E hoje as pessoas estão dizendo não, que isso é normal, aceitar o chip. Eu falei para essas pessoas, para esse casal, olha a fé de Abraão e com as pessoas que acompanharam ele lá no deserto. Não tinham nada também. Mas o que Deus fez? Deus fez cair maná do céu para alimentar aquele povo. Assim eles viveram. Assim a família Conceição viveu aqui esses anos todos. No começo, hoje, graças a Deus, hoje está bem. E graças a Deus a gente agradece vocês que nos ajudam. Porque a gente vive sem salário. Muitas pessoas não acreditam. Mas nós já estamos acostumados a viver. Se hoje a gente tem, a gente agradece. Se amanhã não tiver, a gente agradece. E a gente passou por um período difícil aqui. Bento da Conceição com a sua família. Tinha vezes que os pescadores traziam o peixe, botava na porta, ou trazia um cacho de banana para nós, e assim a gente passou muitos anos. Então a gente tem que acreditar assim. Quando surgir a marca da besta, nós não podemos aceitar. Muitas pessoas acham que eu vou deixar tudo para a última hora, se aconteceu, aí eu vou mudar de vida. Mas nós, a família, e vocês que estão acompanhando muitos anos já a obra, a Palavra Viva de Deus, vocês não deixaram para amanhã ou depois para mudar o modo de vida. Nós não mudemos o jeito de um dia para outro. E assim vocês não podem deixar. Será que vocês vão na última hora pegar e ler esse livro todo? Quase 5.000 mensagens para entender o que Deus está nos alertando? Será que vai dar tempo de você mudar o seu traje? Será que vai dar tempo de você ir lá na loja comprar a sua veste certa? Se você dentro da sua casa só tem a bermuda, só tem calça comprida, será que vai dar tempo para isso? Será que vai dar tempo de você evangelizar o seu filho, mudar a cabeça do seu filho? Nós, a família Conceição, estamos esses anos todos
para assim fazer o que Deus pede. Tentar fazer o máximo, que não é fácil, de fazer tudo o que Deus pede. Mas levou anos, e você acha que de uma hora para outra, se acontecer amanhã, aí eu vou mudar de vida. Aí eu vou trocar minhas vestes. Será que vai dar tempo? Como assim eu acabei de falar. Será que vai dar tempo de você ir lá procurar? Porque as minhas irmãs, as pessoas que acompanham a palavra viva de Deus, elas levam o tempo de achar um lugar para procurar um vestido certo, uma saia certa, que é difícil de encontrar. E será que na última hora vocês vão dar tempo de procurar isso tudo, de colocar tudo em ordem? Olha lá o exemplo aquelas tolas, as 5 tolas que se preveniram antes, e as que deixaram tudo para a última hora, e o que aconteceu? É tudo bem claro, é tudo bem visível, não tem mais o que a gente ficar em dúvida. Olha a confusão dentro da nossa igreja, a única igreja. Então imagine as outras, as pessoas dizem que também está certa. E essas pessoas que caíram fora da igreja católica, os seus filhos não estão mais acompanhando esse casal, estão indo para outras igrejas. Então aonde que vão encontrar a verdade? Depois não vai dar mais tempo. Infelizmente, a própria igreja católica, as pessoas que estão lá dentro, estão achando que estão certo, na última hora vai procurar onde está uma veste certa. Como é que eu devo agora, na última hora, será que vai dar tempo de eu me ajoelhar para Deus? Aí Deus fala, sai de mim que eu nem te conheço. Que Deus precisou de você que está aí assistindo, que você que está aí dizendo que não devemos acompanhar os padres que estão agindo errado, que estão ensinando errado, mas você também está aí obedecendo a um que está lá no comando. Você está celebrando a missa e oferecendo para aquele lá que está lá. Ele está criticando, está diminuindo Jesus, está diminuindo a Deus, dizendo que ele não tem poder, dizendo que não é bem assim, que ele não fez esse mundo que nós estamos vendo, como fez um mágico, uma varinha foi lá e fez tudo como um mágico. Olha a blasfêmia que está falando. E você está celebrando a missa para ele. Você está falando dos padres que estão fazendo errado, que vão para o inferno. E você pede, esse sacerdote que eu ouvi essa semana, eu peço para Nossa Senhora me alertar, me abrir os olhos para que eu não caia no inferno também. Para mim não ensinar errado. Mas você está ensinando a dizer que esse que está lá na direção não está errado. Se você está celebrando a missa para ele, oferecendo a missa, infelizmente, você ainda está cego. Como Jesus fala, quis alertar a pessoa que estava acompanhando ele, aquele outro que acompanhou junto e puxando ele, dizendo para não ouvir o que Jesus estava querendo ensinar. O que Jesus falou, um cego não pode guiar o outro, que os dois cairão no mesmo buraco. E isso está acontecendo em geral. Os dois, todos, que não estiver falando a verdade, todos cairão no mesmo buraco. Não importa quem seja, infelizmente. Pode ser da própria família Conceição. A gente não fala só de outros. Assim como vocês dizem, né? Que a família não é tudo aquilo que o profeta falou. Você também pode julgar então Jesus, que não é bem assim Jesus que ensinou a verdade, escolheu os 12 apóstolos, um também traiu Jesus, mas ele ensinou a verdade. Caia quem quer. A família de Ló, que era escolhida por Deus, Deus afastou aquela família. Na última hora, a mulher dele olhou para trás, ficou em dúvida, e ali ela ficou. Então está acontecendo com a família Conceição, está acontecendo com a sua família, então com todos, infelizmente. O que nós só devemos olhar, aquelas pessoas que estão ensinando a verdade. Você que está ensinando a verdade, você pode falar para o seu filho, para o seu esposo, para a sua esposa, a verdade. Aqui o que está escrito nessa palavra, este livro, a Palavra Vive Deus, como o pai falava, como o profeta falava, não só esse livro, mas como a Bíblia. O que estiver ali dentro
aí você pode ouvir. O que estiver fugindo fora da Bíblia e da palavra viva de Deus, fuja, fuja. Fuja da loucura de qualquer um desses, mesmo se for dentro da minha igreja.